Queridos, a graça e a paz do Senhor. Amados, nós cantamos a última música, é meu, só meu todo o trabalho. Será que essa música tem uma base bíblica, né? É isso que nós vamos estudar hoje, e tem. Vamos abrir no livro de Hebreus, no capítulo de número 3. Vamos ver de onde essa linda música foi tirada. E vamos estudar um pouquinho sobre o descanso que o nosso Deus tem para nós. Vamos começar do verso 1, queridos. Portanto, santos irmãos, eu e você, queridos, participantes do chamado celestial, o que nós precisamos fazer? Fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Vamos para o verso 7. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Verso 18. E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso, não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos, assim, que por causa da incredulidade não puderam entrar. Capítulo 4. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nessas palavras. No sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz, jamais entrarão no meu descanso. Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso. Veja que essa palavra é repetida constantemente. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair, seguindo aquele exemplo da desobediência. Verso 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Até aqui, queridos. Senhor nosso Deus, fala com tua igreja, fala com teu povo, Senhor. Transborda em nosso coração a verdade da tua palavra. Ensina-nos os teus caminhos, ensina-nos o teu descanso. Abençoa-nos, Pai, a sair daqui fortalecidos pelo Senhor, descansando no Senhor, recebendo da tua graça, da tua misericórdia, para que a gente enfrente os momentos de necessidade e em tudo ande na tua paz, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler novamente, queridos, os versos 7 ao 12. Hebreus 3, verso 7. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. Que tempo foi esse, queridos? O tempo do êxodo, Moisés tirando o povo de Israel do Egito, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos, olha só, Deus agindo durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos.
Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Queridos, o que o autor do livro aos Hebreus está falando aqui, está explicando aqui? Ele está fazendo uma recapitulação histórica, relembrando o que ocorreu no período do Êxodo. Relembrando, o povo de Israel ficou 430 anos no Egito, foram para lá com José, passaram um tempo de prosperidade e depois surgiram faraós que não conheciam José e escravizaram o povo hebreu, o povo judeu, por séculos, quase 400 anos. Imagine, o nosso país tem 500 e poucos anos, e eles passaram quase a idade do nosso país em período de escravidão, em regime de escravidão. Deus levanta um profeta, levanta Moisés e os tira com grande força, com grande demonstração de poder e retira eles da nação mais poderosa da terra. O faraó jamais libertaria uma quantidade tão grande de escravos e por isso Deus tem que intervir. Depois de 400 anos de paciência, 400 anos, o povo de Israel sofrendo, uma hora Deus deu um basta e agiu para libertar o povo de Israel. E aí nós vemos a manifestação de Deus de forma grandiosa, né? Com as 10 pragas do Egito, com abrindo o Mar Vermelho, eles saem do Egito e entram no deserto, e ali Deus opera grandes sinais, né? Ele derrama comida do céu, chamado maná, Deus guia o povo o caminho que eles deviam andar, através de uma nuvem de dia, através de uma coluna de fogo à noite, e o deserto deveria ser atravessado de uma forma bem rápida, queridos, para chegar à terra prometida, a terra que Deus estava preparando para que aqueles escravos, aqueles que ficaram 400 anos de escravidão, chegassem a um lugar de descanso. Havia um descanso prometido a eles, que depois de tanto trabalho, de tanta servidão, de tanto sofrimento, de tantos chicotes que eles receberam nas costas, de tantas mortes, eles por fim receberiam um descanso. E pense bem, o que um escravo mais quer? Que é, primeiro lugar, né, o que um escravo mais quer é liberdade, e segundo, o descanso. Porque haja sofrimento, viver uma vida de trabalho de sol a sol, sob opressão, um trabalho pesado, um trabalho duro. E o que Deus prometeu a eles? Vocês terão descanso. Vocês terão descanso. E para isso, sigam a minha voz, me ouçam, sigam os meus caminhos, eu vou dirigir vocês, eu vou levar vocês até esse lugar de descanso. Apenas obedeçam, apenas me sigam. E a história estava belíssima, queridos, estava linda demais, escravos libertos, escravos que iam chegar ao descanso, chegar à liberdade, uma grande celebração. Só que nos versos que nós lemos, mostra como a história toda se reverteu. Deus fala que o povo tinha um coração duro, que eles se rebelaram contra Deus, tentaram a Deus, colocaram-no à prova. Diz que aquele povo tinha um coração perverso, um coração mau, um coração incrédulo, e eles se afastaram de Deus. Por mais que Deus desse comida todos os dias para eles, né, do céu, uma nuvem os guiasse, ainda assim eles se afastaram de Deus. E por fim quiseram apedrejar e matar Moisés, e falaram, nós não queremos mais, nós vamos desistir de tudo, e vamos voltar para o Egito. Não queremos mais essa terra prometida, nós estamos sabendo que tem gigantes, tem dificuldades, vamos voltar para o Egito. E, infelizmente, isso acontece muitas vezes na vida de alguns cristãos, né, que quando vem uma dificuldade, vem uma prova, vem uma tribulação, eles pensam o quê? Vamos voltar para o Egito, vamos voltar para o mundo. Né? Qual a lógica disso? Né? Um escravo liberto agora quer voltar para a escravidão. Olha a tristeza de Deus falar, vocês não vão entrar no descanso, como vocês vão desperdiçar essa oportunidade? E aí no verso 18, e a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso, não foi aqueles que foram tão desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Que horror, por mais que Deus dissesse, eu vou dar descanso a vocês, eles disseram, nós não cremos, nós não vamos, nós desistimos, nós abrimos mão dessa fé, abrimos mão desse Deus e vamos voltar para o Egito. Então, por causa disso, eles ficaram 40 anos no deserto e aquela geração não entrou na terra prometida, e sim a geração seguinte. Ok, e você me pergunta, ok, isso foi há 3.500 anos atrás.
né? A idade do nosso país aí, 7 vezes, 7 Brasis de idade lá para trás. E o que isso tem a ver conosco hoje? Né? Aí nós vamos ver Hebreus 4, olha o verso 6. Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram por causa da desobediência. Por isso Deus estabelece outra vez, veja só, por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar, muito tempo depois, por meio de Davi, aí 500 anos depois de Moisés, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, porque se Josué lhes tivesse dado descanso, né, na terra prometida, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia, de um outro descanso. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Veja só, queridos. Aqui o autor aos Hebreus ele está citando o Salmo 95, onde Deus promete que haverá um novo descanso. 500 anos depois de Moisés, 500 anos depois de Josué, Deus fala, olha, há um novo descanso que vocês terão. Apenas não endureçam o seu coração ao ouvirem a sua voz. Então a Bíblia fala de 3 descansos, queridos. 3 descansos. Primeiro, Moisés fala de um descanso, né, que foi um mandamento de Deus, foi um ensino de Deus, que todas as pessoas deveriam ter um dia na semana para descansar. E a palavra descanso no hebraico se traduz para o quê? A palavra descanso no hebraico é sabaf, que nós traduzimos aqui para sábado. Então Deus diz para o povo de Israel, vocês precisam descansar, vocês precisam ter um sábado, porque o seu corpo, o seu físico não aguenta trabalhar tanto. Então Deus pega uma nação inteira de escravos, milhões de escravos, e diz para aqueles escravos, vocês que trabalham todos os dias, por todos os anos da sua vida, vocês trabalham todos os dias. Não havia, queridos, um dia de descanso. Olha que loucura isso, já pensou você trabalhar todos os dias? Deus tira aquele povo do Egito e fala, agora, além dessa liberdade, vocês vão ter toda semana um dia de descanso. Que Deus chamou isso de sábado, que a palavra sábado significa descanso. E é por isso que nós temos hoje, veja, que através desse ensino de Deus, dessa ordem de Deus, o planeta inteiro foi abençoado, porque hoje o planeta inteiro guarda pelo menos um dia na semana de descanso. Então esse é o primeiro descanso, e é um descanso que você precisa ter. Todos nós, se nós tentarmos ir contra essa verdade, ir contra esse ensino, você vai se desgastar, você vai sofrer. Porque o nosso físico não foi feito para trabalhar todos os dias da semana, se desgastando, sofrendo. Não dá, queridos, não dá. Você precisa ter um tempo de descanso, você precisa guardar o teu sábado, guardar o teu descanso. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, que o nosso corpo, ele não fala de espírito, nesse verso ele não está falando de espírito. Fala, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O seu corpo, ó, templo do Espírito Santo. E diz, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Agora me diz, se o seu corpo é um templo, como que você vai glorificar a Deus se o seu corpo estiver cansado, estiver desgastado, estiver sobrecarregado? Você não consegue. De tão cansaço, você vai ficar de mau humor, vai ficar irritado, isso vai prejudicar o seu relacionamento em casa, vai prejudicar o seu relacionamento na igreja e o seu relacionamento com Deus. Porque você vai orar todo cansado, vai ler a Bíblia, vai vir na igreja, exausto. É claro que você vai, é natural, queridos, você vai falar, é difícil ir, porque tão cansado você está. Então a gente tem que ter esse cuidado, queridos, de não espiritualizar tudo. Nós temos um corpo, nós precisamos dormir, nós precisamos descansar. Por isso que Deus dá esse ensino, guarde o seu descanso, para que você possa adorar a Deus, glorificar a Deus com o seu corpo. Agora, se você tem uma atividade que, por exemplo, exige que você faça um plantão no sábado, ou você é um médico que vai trabalhar no hospital, etc., o que importa não é o dia, queridos, o que importa é você ter um descanso, porque a palavra sábado é descanso.
Se o seu sábado for na segunda, se o seu descanso for na segunda, ou for na terça, ou for o dia que for, não importa. O que importa é você conseguir respirar, você descansar, para que você tenha uma vida que possa adorar a Deus, o seu corpo possa adorar a Deus. A gente não precisa idolatrar o sábado como os fariseus faziam. Jesus diz que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Significa o quê? Que o sábado é para servir o homem, é uma bênção para o homem, e não o homem que tem que ser escravizado pelo sábado. Não, é uma bênção que Deus está te dando, uma oportunidade para você descansar. Então, tenha esse descanso. É importante lembrar, hoje, que nós temos algumas correntes que defendem, né, você tem que guardar o sábado, etc. Queridos, isso no Novo Testamento não tem cabimento. Lá em Colossenses capítulo 2 diz que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou por celebração do sábado, de lua nova, etc. Ninguém os julgue. Então, por exemplo, se você vai fazer um concurso, o concurso é daqui a um mês, e você quer dar um último gás final, estudar todos os dias, faça isso. Mas por um período determinado. Por quê? Porque seu corpo vai cansar, você vai se sobrecarregar, e isso vai prejudicar a sua saúde, prejudicar o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com as pessoas. Então, tenha o seu período de descanso para você, queridos. Deus se preocupando com você. Não é você que tem que se preocupar com Deus, eu preciso... Não, é Deus se preocupando com você. Então, esse é o primeiro descanso. Qual que é o segundo descanso? É o de Josué, é Deus falando, eu vou levar vocês da terra da escravidão, da terra da servidão, para uma terra que mana leite e mel, para uma terra de descanso. Então Josué, depois que aquela geração de desobedientes morre no deserto, ele entra com as pessoas, com o povo de Israel, na terra prometida, e ali eles passam a descansar, ter um lugar seu, um lugar próprio. Esse é o segundo descanso. Só que aí vem Davi no Salmo 95 e Deus diz, olha, eu lhes prometo um novo descanso. Um novo descanso que vocês ainda não receberam. Aí ele fala aqui no verso 9, Hebreus 3:9, ainda resta, Hebreus 4:9, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Cita a palavra sábado para o povo de Deus. No Antigo Testamento, queridos, existem várias figuras, vários tipos que Deus foi colocando na nação de Israel, mas para ensinar a humanidade o que seria o papel de Jesus, o papel de Messias, do Messias. Por exemplo, os sacrifícios simbolizavam o quê? Deus queria aquele sacrifício de animais? Não. Aquilo era um ensino, a pedagogia de Deus para ensinar. O próprio Deus virá em carne e fará e se oferecerá no lugar de vocês para que vocês sejam perdoados. O sábado, semelhantemente, Deus usa aqui como uma figura de um descanso que virá. E esse descanso é Jesus. Não é um descanso físico, que é o dia da semana, o sábado. Não é o descanso da conquista, o descanso da riqueza, que seria o descanso ali da terra prometida, mas é um outro descanso. E eu peço que vocês abram comigo, queridos, em Mateus capítulo 11. Então, que descanso é esse que ainda resta para o povo de Deus, que Davi profetizou no Salmo 95? Mateus 11, verso 28, Jesus dizendo, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei sábado, e eu lhes darei descanso, eu lhes darei um sábado. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão sábado. Vocês encontrarão um descanso para o quê? Para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, qual que é esse terceiro descanso prometido no Salmo 95, Hebreus 4, dizendo, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. É um descanso, um sábado para as suas almas. Porque, queridos, o sábado que nós temos, né, o dia de descanso que nós temos na semana, pode descansar o nosso físico e a nossa alma. Como fica a nossa alma? Ter um dia sem trabalhar resolve as grandes questões da nossa alma, nossas grandes ansiedades, nossos grandes medos, nossos grandes nervosismos, nossas grandes preocupações, as coisas que nos dão pânico. Ter um dia de descanso resolve? Não resolve. Não resolve. Então, Deus promete, eu vou dar um descanso para vocês, eu lhes darei um sábado para a sua alma. E vocês vão encontrar descanso aonde? Em Jesus, vocês encontrarão descanso para as suas almas.
No Salmo 116, verso 7 diz: retorne ao seu descanso, a minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Nós precisamos retornar ao descanso da nossa alma, que é a bondade de Deus. No Salmo 91, salmo muito conhecido, diz: aquele que descansa no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Onde nós vamos encontrar descanso para nossas almas? Em Jesus. Aonde vamos encontrar um sábado para nossas almas? À sombra do Todo-Poderoso, à sombra do Onipotente. No Salmo 37, abra comigo, queridos, por favor, verso 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Olha, queridos, o que você tem que fazer para ter esse descanso. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meu dia que você é inocente. Olha o verso 7. Descanse. Olha o sábado. Descanse no Senhor. Essa palavra descanso que está escrito é sábado. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça, queridos, com o sucesso dos outros, não olhe para os outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Então, Jesus, queridos, é o descanso para nossas almas. O Evangelho é o descanso para nossas almas. Deus é o descanso para nossas almas. Porque só Deus é perfeitamente bom, só nele nós temos a perfeita segurança. Em qualquer outra coisa, que você colocar a sua confiança, que você se apoiar, é um apoio frágil, é um apoio que pode cair. Deus não falha, Deus é sempre bom, é sempre fiel. E nós encontramos esse descanso em Jesus, queridos, porque Jesus dá um fim na cruz a todo o peso do pecado, a todo o peso da culpa. Nós recebemos completo perdão, nós somos reconciliados com Deus, nós somos, como a Bíblia diz, nós somos aproximados a Ele, nós somos feitos filhos de Deus, a nossa vida passa a ser regida por Deus, passa a ser guiada por Deus, e Deus nos protege, nos abençoa e nos ama. Mas, queridos, da mesma forma como foi no Êxodo, que Deus prometeu: eu vou dar descanso para vocês que trabalharam tanto, que sofreram tanto, que lutam tanto, e foram tão massacrados, eu lhes dou um descanso. E o que aconteceu? Muitos fecharam o coração, muitos se rebelaram e muitos viraram as costas e quiseram voltar atrás. Então, muitos, infelizmente, apesar dessa promessa, não entram no descanso. Veja aí, Hebreus capítulo 3, verso 19. Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Por causa de quê, queridos? Da incredulidade. Capítulo 4, verso 1. Visto que nos foi deixada a promessa, olha, temos uma promessa, de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Então, olha que tristeza, queridos. Deus promete esse descanso maravilhoso, esse descanso para a nossa alma, mas muitos não entram. Muitos perdem essa promessa de entrar no descanso. E quem não entra? Quem é que não entra nesse descanso? Aqueles que as obras não foram acompanhadas por fé. Lá no Egito, lá do Êxodo, vamos voltar lá. Por que eles não entraram na terra prometida? É você pensar, Deus é muito mau. Por que Deus não deixou entrar só porque eles não creram? Ah, Deus quer que a gente crê, porque senão Ele não vai nos abençoar. Não, queridos, não é essa a questão. Deus, quando tirou eles do Egito e levou eles para a terra prometida, Deus só faltou forçar eles, só faltou empurrar eles para dentro. Entrem, pelo amor de Deus. Deus tentou de todas as formas, queridos. Insistiu. Entrem, confiem em mim. Por favor, entrem. E o que eles falaram? Não, nós não vamos, nós recusamos, nós desistimos, vamos voltar para o Egito, não adianta o que falar, nós desistimos. Então, Deus, queridos, quando Deus oferece um descanso, e Ele está dando isso para nós, está oferecendo essa oportunidade, mas Ele não pode forçar a gente a receber. Ele não pode forçar você a confiar nele. Isso é um ato que você vai ter que tomar, de você crer nele e confiar nele.
Vai ser um passo de fé que você tem que dar. Deus está dizendo, entre no descanso. Entre na terra prometida. Ah, mas tem isso, mas tem aquilo. Entre, confie nele. Mas aí você me pergunta, mas a fé, né, que a grande questão aqui é a fé. Mas a fé não vem pelo ouvir? Né, a fé só não vem pelo ouvir? Basta eu ouvir que eu vou ter fé. Queridos, é claro que a fé vem pelo ouvir. Porque senão você vai crer no quê? Você precisa colocar sua fé em algo. E esse algo você descobre que ouvindo, você recebe o ensino, recebe a mensagem, aí você tem no que colocar a sua fé. Mas depois que você tem esse algo ao que crer, você precisa determinar, tomar uma decisão de crer naquilo, de confiar naquilo, de se entregar àquilo. É um passo de fé que você vai ter que dar. Olha só, olhem no verso 2 do capítulo 4. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram, veja só, a mensagem que eles ouviram, de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Então veja, eles ouviram a mensagem. A fé vem pelo ouvir, claro, porque você precisa ouvir o que você vai crer. Mas apenas ouvir não adianta, porque alguns ouviram e não creram. Porque existe um passo que você vai ter que dar. Aquele passo de fé, de falar, eu recebi o ensino, eu recebi a mensagem, Deus se manifestou para mim das mais diversas formas na minha vida, de formas concretas, seja com milagres, seja tocando no meu coração, mas existe um passo que você vai ter que dar, de se entregar, de confiar e de descansar nele. Por isso que lá no Salmo 37 nós lemos, entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. E queridos, a tristeza é, se você não crê, se você não dá esse passo de fé, se você ouvindo a mensagem não fala, eu vou colocar em prática isso. Eu vou, porque está sendo ensinado, eu preciso colocar em prática, eu vou crer nisso. Se você não crê, o que acontece? Olha no verso 1, capítulo 4. Olha que tristeza, querido. Visto que nos foi deixada essa promessa de encontrarmos descanso, de encontrarmos sábado de Deus, que nenhum de vocês pense que tenha falhado. Porque muitas pessoas, quando não creem, é claro, não vai encontrar esse descanso, não vai ficar em paz na sua alma, no seu coração, e vai falar, o evangelho falhou. Esse Jesus está falhando comigo porque eu não estou descansando. Mas o que o texto está nos dizendo? É claro que vai falhar. Se você não crer, se você não se entregar a Deus, é claro que vai falhar. Por quê? Se a pessoa não descansa em Deus, ela não entra no descanso. É simples assim. Se você crê, você entra no descanso. É basicamente o que ele está dizendo. Se você não descansa em Deus, você não entra no descanso. Só tem como entrar no descanso se você descansar em Deus. Para descansar, você vai ter que descansar em Deus. Senão, vai ser como disse aqui, você vai pensar que falhou. Vai pensar que não funcionou, que aquilo não deu certo. É por isso que Deus diz, e nós lemos diversos versos, Deus dizendo, eu juro que se vocês não crerem, vocês não entrarão no meu descanso. É Deus jurando, vocês não vão entrar. Isso é o que? É Deus fazendo uma ameaça. Ah, se vocês não crerem, vocês vão ver o que eu vou fazer. É uma ameaça? Não, é uma constatação. Deus está afirmando um fato, se vocês não descansarem em mim, se a alma de vocês não firmar nessa rocha, vocês não vão encontrar descanso, vocês vão ficar com medo, vão ficar desesperados, porque lá fora, em todo lugar que a gente caminha, tem gigantes, tem cidades fortificadas, tem maldade, tem todo tipo de coisa ruim. Agora é uma decisão minha e sua, descansar em Deus ou olhar para os problemas. Ou você olha para Jesus e anda sobre as águas no meio da tempestade, ou você tira os olhos de Jesus, olha para a tempestade, e aí Deus diz, eu juro, vocês não vão descansar, vocês vão afundar. E isso não é uma ameaça, é uma constatação. Vocês não estão descansando em mim, e vocês não vão poder desfrutar de tudo que o Evangelho tem para você e para mim. Por isso que ele fala, olha, repete 3 vezes nesses versos que nós lemos. Se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o seu coração. Deus está desesperadamente falando, por favor, vocês estão ouvindo a minha voz,
não endureçam o seu coração, não endureçam. E quem é que entra no descanso? Estamos falando de quem não entra. Aquele que não descansa em Deus não entra no descanso. Agora, quem entra? Olha no verso 3 de Hebreus 4. Deixa eu só ler novamente o verso 2. Pois as boas novas foram pregadas também a eles, tanto quanto a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé. Então eu falo aqui para vocês, queridos, a mensagem que vocês ouvem todo domingo, de nada vale. É a própria Bíblia dizendo, não serve para nada. Serve para nada, queridos, se não for acompanhada de fé. De nada vai valer esse ensino se você não descansar nesse ensino. Não vai valer de nada se você não depositar a sua fé, se você não se entregar e resolver, eu vou dar razão a Deus. Eu vou dar razão a esse ensino e vou confiar. Nem que você vença, eu vou pagar para ver. Eu vou crer e vou ver a fidelidade de Deus na minha vida. Porque senão, queridos, de nada vale. Senão você vai pensar que falhou e não falha. Deus não falha, você tem que colocar a fé nele. Agora, quem é que entra no descanso? Verso 3. Pois nós, os que cremos. Quem é que crê, queridos? Amém. Eu creio. Pois nós, os que cremos, quem crê, é que entramos naquele descanso. Então, é nós, os que cremos, é que entramos no descanso. O que o autor está dizendo? Quem creu, descansou. Quem crê, descansa. Queridos, Deus vê fé. Deus só vê fé onde Ele vê descanso. Por isso, lá em Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pelas súplicas, e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Você não anda ansioso, mas você pega o seu problema e por meio de orações e súplicas e com ações de graças, ou seja, já agradecendo, você apresenta o seu pedido a Deus. E aí diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A paz de Deus, o sábado de Deus, o descanso de Deus, guarda a nossa mente e o nosso coração. Então, queridos, basicamente, se para entrar nesse descanso a gente precisa da fé, a gente precisa crer. O que é essa fé? É importante a gente explicar aqui o que é essa fé. Porque, primeiro, queridos, fé que só existe na bonança, quando está tudo bem, não é fé. Fé é confiança diante da situação adversa. Fé confia em Deus mesmo com as tempestades, mesmo com os problemas. É por isso que Jesus faz aquela parábola. A casa firmada na rocha e a casa firmada na areia. A tempestade vem sobre qual dessas casas, queridos? As duas, exatamente, as duas. E a firmada na areia cai e a firmada na rocha permanece de pé. Então, a vida do cristão verdadeiro vai passar por provações. Só que ele permanece de pé, queridos, porque ele está fincado na rocha. Ele tem uma fé que prende ele à rocha, que é Deus, e ele não cai. Vem a tempestade, derruba tudo, derruba a casa firmada na areia, firmada em todo canto, mas ele permanece de pé. Por quê? Porque crê. Nós cantamos aqui uma música que diz que, ainda que a figueira não floresça, nem a videira dê os seus frutos, que a safra de azeitonas falhe, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, etc., ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Então, queridos, a fé verdadeira, presta atenção, a fé verdadeira é que diz, ainda assim eu creio. A fé verdadeira é, apesar disso eu creio. A fé verdadeira diz, mesmo que aconteça tal coisa, eu creio. Ainda assim, toda a lavoura foi para o espaço, todos os animais, ainda assim eu exulto em Deus. Mesmo que, apesar de aconteça o que for, a minha fé é em Deus. É uma fé que não impõe condições a Deus, é uma fé que diz, Senhor, eu creio em Ti. Aconteça o que acontecer, estamos juntos até o fim, vou caminhar contigo até o fim. Abra comigo em Filipenses, queridos, capítulo 4, verso 11.
Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Vou repetir, toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Eu enfrento o que for, porque eu tenho Deus. Olha como que hoje em dia as pessoas invertem isso. Eles dizem, eu não vou passar necessidade, eu não vou passar por dificuldades, porque tudo posso naquele que me fortalece. É isso que muitas vezes é ensinado aí. Eu não vou passar por dificuldade, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. E o que o apóstolo Paulo e o Espírito Santo está dizendo? Eu posso passar por provação, posso passar por necessidade, posso passar por dificuldade, posso passar por tribulação, o que for. E eu atravesso. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o ensino da palavra. Eu estou fincado na rocha. Vai vir tempestade? Pode vir. Eu estou firmado em Deus. Eu não negocio Deus. Eu não abandono Deus por nada. Eu estou firmado. Passe o que for. Se for para passar necessidade, eu vou passar. Mas vou passar com Deus, vou atravessar e vou vencer. Mas vai ser com Ele. Porque tudo posso naquele que me fortalece. A gente precisa lembrar, queridos, que o que Jesus diz, neste mundo tereis aflições. Neste mundo nós teremos aflições. E não importa, queridos, quem diga o contrário, não importa. Qualquer fé que você coloque em algo diferente disso, você está crendo, e eu falo aqui diante de Deus, então lavo minhas mãos, se você quiser crer em outra coisa. Você vai colocar sua fé em uma mentira. Porque é Jesus que está dizendo. E quem tem mais autoridade que ele? Ninguém. Então, se ele está dizendo que neste mundo teremos aflições, se você quer crer em outra coisa, você vai crer em uma mentira. Mas Jesus diz, neste mundo tereis aflições, e o que continua dizendo? Mas tendes bom ânimo. Mas creia. Mas confie, mas descanse, mas tenha o seu sábado em Deus, coloque a sua confiança nele, entrega o teu caminho a ele, e o mais ele fará. Você precisa aprender a descansar em Deus, aprender a guardar a ação dele, a esperar em Deus, porque ele não falha, ele é fiel, ele é bom, ele sabe o que está fazendo na sua vida. Enquanto você passa por esse deserto, ou passa por essa tempestade, ou anda sobre as águas, confie, descanse nele, porque senão esse seu sofrimento vai abater você e a sua travessia vai ser muito mais penosa quando poderia ser muito mais tranquila. Aí você pode perguntar, mas o que eu obtenho com esse descanso se eu vou passar por aflições? Deus está prometendo um descanso. Mas que descanso é esse? Se eu vou passar por aflições? O que eu obtenho com o descanso? Difícil, né, queridos, entender o que você obtém com o descanso. Deixa eu mudar a pergunta. O que você obtém se limpando? O que você obtém se você se limpar? Você fica limpo. O que você obtém com o descanso? Você descansa. O que você obtém no descanso e na fé em Deus é descanso. A travessia que você vai ter que atravessar, essa tempestade que você vai ter que passar na sua casa, ali, a tempestade que vem, o deserto que você tem que atravessar, você escolhe se vai passar absolutamente arrebentando as suas emoções, sofrendo ou falando, eu confio, eu descanso. O que você obtém com o descanso é descansar. É atravessar esses problemas da vida dizendo, eu tenho um Deus e eu tenho segurança nele. E é uma segurança em algo concreto, que é a bondade de Deus. Não existe nada mais firme, nada mais seguro, nada mais concreto que a bondade de Deus. E você pode depositar toda a sua confiança nele, porque ele não falha. E, queridos, outra característica da fé verdadeira. A fé verdadeira é fé na bonança ou na tempestade. A fé que não for respondida, se apagar, não é fé. Fé, queridos, é confiança diante do não. Vocês que são pais, quantas vezes vocês dizem para os seus filhos, não?
você não vai receber. Agora não, ou talvez nunca não, você não vai receber. Imagina se esse filho depois disso dissesse, então você não me ama, não confio mais em você, estou saindo de casa, arruma a malinha dele e vai embora. Não confio mais, não creio mais em você, não creio na sua bondade de pai, você não é um pai bom. Fé verdadeira é uma fé que permanece diante do não. Abra comigo em 2 Coríntios capítulo 12, queridos. Uma experiência aqui do apóstolo Paulo, né? Verso 7. 2 Coríntios 12, 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, algo que me fazia mal, um mensageiro de Satanás para me atormentar. E antes que alguém pergunte, mas a Bíblia não diz que o maligno não nos toca? Não toca, a menos que Deus autorize e Deus permita, como foi no caso de Pedro, no caso de Jó, etc. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar, um mensageiro de Satanás. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Olha só, 3 vezes. O apóstolo Paulo orando, né? A oração imagina a fé. Mas ele me disse, Deus, me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas. Olha, a fé verdadeira, queridos. E isso é fé verdadeira. Qualquer coisa diferente disso, não. Regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos, de novo, olha, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Então o que está acontecendo? Um mensageiro de Satanás, um mensageiro do diabo, um espinho na carne, atormentando dia e noite o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo entrou em oração, entrou em combate espiritual, e ele falou, eu não vou aceitar isso, e se colocou diante de Deus, de joelhos, e orou 3 vezes, e falou, Senhor, me livra disso. O que Deus disse? Não vou livrar. Não é o momento, não é a hora, eu tenho um propósito com isso. Que propósito? Que ele nos revela, para impedir que eu me exaltasse por causa das revelações. Deus sempre faz as coisas com um propósito. Tem uma explicação, tem um porquê. Deus simplesmente diz não. Um pai dizendo para o filho não. E isso, queridos, é uma prova cabal, uma prova determinante, que aquele tipo de oração, por exemplo, que é uma oração absolutamente desconhecida na Bíblia inteira, Antigo Testamento ou Novo Testamento, não existe isso na Bíblia. Aquele tipo de oração que alguns crentes fazem. Eu declaro que, eu determino que isso vai acontecer. Você determina, meu irmão. Eu determino. Você determina e o que Deus vira e fala para você? Não. Fala simplesmente não. E a sua determinação, o que vai virar da sua determinação, do seu declaro, disso e daquilo? Eu falo, não quero. Simples assim, queridos. Deus só diz calmamente, não. Imagina o apóstolo Paulo lá, nessa oração, e ele com certeza não orou assim, porque isso é um absurdo teológico. Imagina o apóstolo Paulo declarando, eu declaro, eu determino que esse mensageiro de Satanás vai sair agora. E Deus calmamente diz não. Ou Jó orando, passando por tudo aquilo, eu falo, eu declaro, eu determino. E Deus diz, não, agora não. Vai ser no momento que eu quero, da forma que eu quero. Então, queridos, algumas pessoas se baseiam, esse eu declaro, eu determino, em umas pequenas porções da Bíblia, pegam um subconjunto, ignoram o restante todinho da Bíblia, e tentam empurrar isso. Agora, você sabe quantos versículos da Bíblia que falam sobre a soberania de Deus? Meu irmão, você tentar ir contra a soberania de Deus é perda de tempo. De novo, você não vai descansar e você vai se frustrar. Vai se frustrar. A fé tem virado o oposto da fé bíblica. Uma fé a fé virou dar ordens aos gritos a Deus. Dar ordens a Deus. Olha que coisa, né, querido? Quando a fé bíblica é confiança em paz e descanso em Deus. Essa é a fé verdadeira. Como eu disse, Deus vê fé quando vê descanso. Vamos repetir isso comigo, queridos? Deus vê fé quando vê descanso. De novo. Deus vê fé quando vê descanso.
Porque queridos. Porque a pessoa está crendo tanto naquilo, crendo tanto na bondade de Deus, que ela descansa. Ufa, eu creio. Eu vou atravessar isso, eu vou passar por isso. Lá na frente vai dar tudo certo, lá na frente... Mas eu sei uma coisa, Deus está comigo e eu confio. É o que diz o Salmo 23. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Então, queridos, o que você tem que fazer? Colocar a sua fé em Deus. Em Deus. Aí você pensa, então se eu colocar a fé em Deus, Deus vai resolver o meu problema. Talvez sim, talvez não. Ele vai fazer o que ele achar melhor. Ele é soberano, a vontade dele é o que nós devemos sempre pedir. Ele vai guiar a sua vida, meu irmão. Por onde? Pode ser pelo vale da sombra da morte, pode ser por tempestades, pode ser pelo deserto. Ou ele pode falar, saia da tua terra, vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. O importante é, caminhe com ele, queridos. O lugar pode ser um lugar bom, pode ser um lugar ruim, pode ser um lugar indiferente. O importante é, caminhe com ele. Aí você pensa, mas como é que eu vou colocar minha fé em algo tão instável que eu não sei o que vai acontecer? Se eu não posso determinar, que eu não posso crer, vai acontecer exatamente isso. Exatamente. Não coloque sua fé em coisas, em resultados, em situações. Coloque a sua fé, queridos, olha que revolucionário, né, explicar isso hoje. Coloque a sua fé em Deus. Não é no resultado que você quer, não, coloque a sua fé em Deus. O resultado que vier, sendo guiado por Deus, é melhor, é o que nós precisamos. E alguém que estiver bem atenado pode pensar, mas e Hebreus 11? Né? Hebreus 11 diz, né? O que é a fé? A fé é certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem, que não se veem. Exato, então você fala, não, mas tem um fato. Então eu posso crer nesse fato que vai acontecer, eu posso esperar com convicção nesse fato que vai acontecer, uma fé em um fato. E eu estou falando, não ponha fé em fatos, não ponha fé em situações, em resultados, coloque a fé em Deus. Mas em Hebreus 11, que diz, convicção de fatos que se não veem. Agora, que fato é esse que Hebreus 11 está falando? Que fato, queridos? Que fato? É qualquer fato? É você que define o fato? Eu creio num fato, eu tenho uma convicção de um Lamborghini que eu vou ganhar daqui a 2 dias. É um fato que eu não estou vendo e eu tenho convicção. É você que define o fato que você vai crer. É você. As pessoas leem Hebreus 11, veem um verso primeiro e não lê o restante do capítulo. É um capítulo imenso. E ele fala os fatos que os antigos creram. E eu vou falar aqui toda a lista. Você põe a fé em Deus e naquilo que ele promete. Não aquilo que vem da sua cabeça. Não, eu quero tal coisa, essa é a minha vontade, eu creio, é um fato que eu não estou vendo, é a minha convicção. Não, queridos, você tem que crer naquilo que Deus promete. Lá em Hebreus 11 ele fala, qual foi essa fé nos fatos, na convicção de fatos que não se veem, que as pessoas colocaram. Ele fala, em Hebreus 11, pela fé nós cremos que Deus criou o universo. Pela fé Abel ofereceu um sacrifício superior a Deus. Pela fé Deus resolveu recolher Enoque. Sim, você creia que às vezes Deus recolhe um servo dele. Pela fé Noé construiu uma arca. Da onde? Da cabeça dele? Esse é um fato, uma convicção de um fato, e eu vou construir essa arca. Foi da cabeça dele? Não, foi o que Deus ordenou e disse para Noé, construa a arca. E aí ele colocou a fé no que Deus disse. Pela fé, Abraão saiu da sua terra para uma terra prometida. De novo, foi da cabeça dele? Eu tenho certeza que Deus vai me dar aquela terra, então eu vou para lá. E eu vou colocar minha fé nisso. Não, foi Deus que disse, sai da sua terra e confie que você vai ganhar aquela outra. Pela fé, Abraão creu que teria um filho. De novo, da cabeça dele? Eu não tenho filho, com certeza Deus vai me dar. Não, porque Deus falou para ele. Então, creia, Abraão. E Deus teve que pregar para Abraão 1000 vezes. Olha as estrelas do céu, creia que eu vou te dar um filho. Aí Abraão riu, Sara riu. E Deus continua insistindo, creia no que eu estou te dizendo. Pela fé, Abraão abriria mão até de Isaac. Pela fé, Isaac abençoou seus filhos. Pela fé, Jacó abençoou seus filhos. Pela fé, José disse que o povo de Israel voltaria para Canaã. Da cabeça dele? Não, porque Deus havia prometido. Pela fé, os pais de Moisés o salvaram, porque Faraó estava matando as crianças. Pela fé, Moisés recusou continuar no palácio de Faraó. Pela fé, Moisés saiu do Egito e atravessou o Mar Vermelho.
Pela cabeça dele? Não, eu acho que a gente tem que sair daqui e a gente dá um jeito de abrir o mar. Não, foi porque Deus falou. Pela fé, Raabe salvou a vida dos espiões. Então, tudo isso. Tem alguém colocando a fé, convicção de fatos que se não veio, algo que veio da cabeça dele? Não, é porque Deus prometeu. A confiança tem que ser colocada em Deus, sempre, não em fatos. Agora, se o próprio Deus, não um profeta maluco, mas se o próprio Deus te revela um fato que ele fará, aí você confia, claro. Abra comigo, queridos, em Hebreus 11. Vamos ler o restante do capítulo. A fé tem que ser colocada em Deus, queridos, para que você encontre descanso. Porque senão você vai se frustrar. Se colocar a fé na sua vontade, no seu desejo, porque muitas vezes a sua vontade, o seu desejo, não é o melhor e, pelo contrário, muitas vezes é ruim para você. E Deus quer te poupar disso. Hebreus 11, verso 32. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas que Deus disse, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força. Olha aí a fé, da fraqueza ela tira força. Tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Até aqui, queridos. Essa aqui é a fé que muitas vezes é ensinada por aí. A fé da vitória, a fé da conquista, a fé da ressurreição, a fé de que você vai botar para correr os exércitos estrangeiros. Lindo, né, queridos? Agora ignora a outra metade da Bíblia. Continuando aí, queridos. Ainda no verso 35, vamos ler de novo. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Mas a fé não é apenas isso, e continua. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, posto à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, de novo a palavra, afligidos e maltratados. Mas o que Deus diz? E o mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos eles receberam testemunhos, bom testemunho por meio da fé. Essa é a fé, queridos. Se você quer crer apenas numa fé de vitória, de conquista, você vai se frustrar e vai acabar abandonando a Deus. A fé verdadeira crê em Deus. Os outros fatos, Deus vai te ajudar, Deus vai estar contigo e você vai atravessar. Mas a fé tem que ser em Deus, fé diante do não, fé diante da situação adversa, fé no que for, queridos, a fé é em Deus. O resto você atravessa, de novo, para receber uma herança superior. Porque a nossa fé tem que ser nas coisas do alto. As coisas aqui de baixo, Deus vai nos ajudar, Deus vai nos dar força, Deus vai nos dar sabedoria, Deus vai estar conosco, vai nos dar força. Da fraqueza a gente tira a força. Mas, queridos, às vezes vamos passar por batalhas dolorosas e vamos permanecer fincados na rocha se você tiver fé. E essa aqui é a fé que descansa. Que mesmo em meio a essas dificuldades, é uma fé ainda que, é uma fé mesmo que, é uma fé apesar de. É assim que é a fé verdadeira, queridos. Então, muitas pessoas pegam Hebreus 11, então você pode crer no que for. Não, não pode. Você leia o capítulo inteiro de Hebreus 11 diz que o que está acontecendo? O que está sempre se cumprindo na vida desses heróis da fé? Está cumprindo a vontade de Deus. Sempre, Hebreus 11 todinho, o que está acontecendo é a vontade de Deus. E bem-aventurados são aqueles que desejam essa vontade de Deus e que confiam nessa vontade de Deus. Porque o que vai acontecer é a vontade de Deus. Agora, se você quiser crer em outra coisa,
Aí você vai se frustrar. Agora, se você crê, Deus, eu coloco minha vida em tuas mãos, me guia aonde o Senhor quer, por tempestades, por vales, da sombra da morte, por deserto, o que for, mas eu permaneço em ti. Essa é a fé verdadeira. Aí você pensa, então eu não vou ser abençoado? Vai, irmão, claro que vai, de inúmeras maneiras. Só, como diz lá em Hebreus 11, diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem crê nele tem que crer que ele existe e que ele é galardoador, recompensador dos que o buscam. Ele vai te abençoar, ele vai te iluminar, vai te orientar e vai te recompensar. Mas muitas vezes não é com o que você quer. É com o que ele quer para você, com o que ele vê que é o melhor para você. Com isso ele vai te recompensar. Não é exatamente com o que você quer, mas é com o que ele quer. E se alguém falar, mas aí é ruim, bom, aí você que sabe. Se você confia em Deus ou não, confia no que ele quer. Nós temos que aprender de novo a descansar na vontade de Deus. Essa é a oração do cristão verdadeiro. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E você pode ter certeza, meu irmão, que o maior interessado em afastar esse cálice, essa dor da sua vida, é Deus. Muito mais do que você, porque Ele te ama mais do que você mesmo se ama. Mas às vezes é necessário. Às vezes você vai precisar aprender a crer, a precisar aprender a descansar e a obedecer. E a gente tem que ter essa coragem, essa confiança de dizer, Pai, seja feita a tua vontade. E depois que Jesus orou dessa forma, suando sangue em lágrimas, ele diz para os discípulos, vocês ainda dormem em descanso, chegou a hora, eis que o Filho de Deus está sendo entregue na mão de pecadores. Ele se submeteu a isso, queridos. E se você passar por isso, ainda assim confie em Deus, ainda assim permaneça com Ele, porque depois, meu irmão, que você atravessar a dor, que atravessar o martírio, o sofrimento, vem uma ressurreição. Sempre depois vem um porquê, tem uma ressurreição. Então o que eu te desafio, meu irmão, é não orar, eu determino, eu declaro, dando ordens a Deus. O que eu te desafio a orar é orar o Pai Nosso, que é o modelo de oração, que quando perguntaram, Senhor, como que nós oramos? A gente ora determinando? A gente ora declarando, dando ordens? Jesus falou, não, vocês orarão assim. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, que o teu nome seja santificado na minha vida, venha a nós o teu reino, reina na minha vida. Não sou eu que determino, não sou eu que declaro, reina na minha vida. Seja feita a tua vontade, como assim na terra, como é no céu. Você quer que na sua vida seja reinado por Deus, assim como no céu Deus determina, assim como Deus no céu é Deus que declara, é Ele que determina, você pede, Senhor, a tua vontade seja na minha vida. E por aí vai todo o Pai Nosso. Então, queridos, é assim que nós temos que orar, seja feita a tua vontade. E o que significa descansar? Vamos voltar lá para Hebreus 4, por favor, queridos. Verso 10, queridos. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Então o que ele está dizendo? Olha, você entra no descanso de Deus, você descansa de todas as suas obras. E olha como é diferente, queridos, do que hoje as pessoas fazem. Espiritualmente falando, você não precisa fazer nada para ser abençoado. Nada para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Espiritualmente falando, você tem que trabalhar, tem que se esforçar, tem que estudar, tem que correr atrás. Mas espiritualmente falando, você não precisa fazer nada. Você precisa descansar das suas obras, descansar na graça de Deus. E veja como é diferente do que vemos por aí. O que as pessoas fazem? Elas fazem campanhas, fazem sacrifícios, busca profetas, declara, determina, procura fazer obras. E o que a Bíblia nos ensina? Descanse em Deus. Descanse das suas obras. Você não precisa fazer nada disso. Você tem que orar, porque é um mandamento, e porque isso alivia a sua alma, você conversa com Deus, passa um tempo na presença de Deus, você jejua para mortificar a sua carne, mas Deus não quer te dar mais trabalho do que você já tem, meu irmão. Você já tem que estudar, tem que fazer curso, tem que fazer cursinho, tem que trabalhar, ralar, correr atrás. Ainda você tem que fazer mais um trabalho, mais campanha, mais buscar profeta. Não, Deus está falando, não, descanse das suas obras. Primeiro, porque Deus não precisa. E segundo, porque Ele quer que você descanse nele.
Eu já falei muitas vezes esse versículo, e eu quero que isso fique na mente de vocês. Romanos 8, 32 diz: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça todas as coisas? Ele nos dará de graça todas as coisas. Então, queridos, você não tem que, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo para que Deus me recompense. Não, 1000 vezes não. Você tem que descansar. Irmão, só tem uma coisa que Deus te pede, para que Ele te abençoe, para que Ele dirija a sua vida. Só tem uma coisa que Ele te pede, para que Ele conduza o seu viver, para que Ele reine na sua vida, que a vontade dEle se cumpra. Só uma coisa. Mas essa uma coisa, Ele exige empenho total, exige esforço, exige dedicação, exige toda a força do seu ser, nessa uma coisa. Está aí no verso 11. É isso aqui que você precisa se esforçar. Hebreus 4:11. Portanto, esforcemo-nos. Olha o que você tem que se esforçar. Esforcemo-nos. Para quê, queridos? Por entrar nesse descanso. Então, o que é que Deus quer que você se esforce? Que você lute, que você se dedique. Para quê? Você vai se esforçar para aprender a descansar. Esse é o esforço, esse é o trabalho que Deus quer que você faça, que você descanse. E como é difícil, queridos, nós sabemos como é difícil, diante de algumas situações, nós descansarmos. Por isso que ele diz, vai ser necessário um esforço. Vai ter que ter muito esforço para você crer de tal maneira para descansar nele. Mas esse é o esforço. Não é, de novo, esforço para fazer campanha, para buscar profeta, nem para declarar, nem determinar nada. O seu esforço é para entrar nesse descanso. Se você passa por uma situação difícil, adversa, se esforce nisso, para entrar nesse descanso. Porque quando Deus vê descanso, Ele vê fé. Verso 15, capítulo 4. Verso 16, fechando toda essa questão do descanso que ele elaborou no capítulo 3 e 4, ele fecha. Assim, com esse descanso, com essa fé, com essa confiança, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então você se aproxima com confiança, com descanso, com entrega e pede ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia. Não é determinar, é Senhor, peço misericórdia, peço a tua graça, porque o Senhor me ajude no momento de necessidade. Como um filho chega para um pai. Um filho não chega para um pai dando ordens, nem determinando o que vai acontecer, mas chega diante do pai, conversando e confiando nele. Vamos ler esse último verso de Hebreus 3, verso 1. Então, onde está o nosso descanso, queridos? Onde está o nosso sábado? Onde que a nossa alma pode repousar? Onde que nós encontramos o esconderijo do Altíssimo? Onde que está a sombra do Onipotente para nós descansarmos? Onde que está o sábado para a nossa alma? Que não é um descanso físico, não é o descanso da conquista, é o descanso para a alma. Hebreus 3, verso 1. Portanto, santos irmãos, fixem os seus pensamentos, a sua fé, a sua confiança, o seu descanso em Jesus. É nele, não é no resultado, não é na sua vontade. Confie em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. É em Jesus, queridos. Fechem os seus olhos. Queridos, Jesus disse para todos nós, nós lemos: venham a mim, Jesus, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei um sábado para a alma, eu lhes darei um descanso para a alma, eu lhes darei um alívio, eu lhes darei força, eu lhes darei sabedoria, eu lhes darei sábado. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E ele repete: e vocês encontrarão sábado, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. É em Jesus, queridos, que a nossa alma pode repousar. É em Jesus que nós podemos descansar. Em todas as outras coisas nós vamos nos frustrar, nós vamos ter medo, vamos ter ansiedade. Que nós possamos viver em fé. Porque o justo anda pela fé. E é uma fé colocada em Jesus. E se Ele te der um fato, te der uma promessa,
Aí com convicção espere esse fato, confie que vai ocorrer. Mas a sua fé tem que estar em primeiro lugar em Jesus, sempre nele. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, existe um esforço a ser feito, e é um esforço difícil, Senhor. Um esforço que a maioria de nós tem dificuldade, que é se esforçar para entrar nesse descanso. Porque diante da promessa, diante do descanso prometido, às vezes a gente quer voltar para trás, a gente não confia, a gente tem medo, porque tem tempestades, Deus, tem desertos, tem vale da sombra da morte. E como nós vamos conseguir descansar vendo isso, Senhor? Vendo esse vale, vendo esse deserto, vendo essa tempestade, andando sobre as águas, como é que nós não vamos afundar? E o Senhor diz para fixarmos o nosso olhar em Ti. Ajuda-nos, Senhor, a não tirar o nosso olhar do Senhor, que a gente olhe para Ti, autor e consumador da nossa fé, o autor e consumador da nossa fé, para que a gente encontre esse descanso para fazer essa travessia, o descanso para atravessar esse deserto. Oh Deus, dá esse descanso na alma de cada um, que é um descanso que nós tanto anseiamos, que nós tanto precisamos, Pai. O Senhor sabe das perdas que tivemos, das lutas que estamos tendo, Pai. Nós precisamos de descanso. Nós precisamos tirar da fraqueza a força. Nós precisamos da sabedoria que às vezes nós não temos, e a Tua palavra diz para pedirmos sabedoria a Ti. Então nós pedimos sabedoria também. E que a gente encontre esse descanso, Pai, em meio ao que vier, apesar de, mesmo que a gente esteja firmado na rocha que é o Senhor. E aí nenhuma tempestade nos derrubará, não nos fará cair. Senhor, a obra é Tua, a vontade é Tua a se cumprir. Então, Senhor, se for possível, nós clamamos pela Tua misericórdia. Se for possível, afasta da vida do meu irmão e de cada um de nós, afasta de nós esse cálice. Afasta, Senhor. Tem misericórdia dos Teus filhos. Mas, Senhor, acima de tudo, seja feita a Tua vontade. Seja feita, Senhor, a Tua vontade. Porque nós não conseguimos enxergar o futuro, mas nós olhamos para a Tua bondade e confiamos no Teu caráter, que o Senhor vai guiar a nossa vida, que o Senhor nos ama, que o Senhor nos protege e que o Senhor nos dará de graça todas as coisas que precisamos. Então fortalece a cada um de nós, aqueles que estão com os joelhos enfraquecidos, fortalece, Pai. Dá coragem, dá força, e que a gente descanse em meio à luta, e que o Senhor peleje por nós, que o Senhor vá à nossa frente com a nuvem, com uma coluna de fogo, que o Senhor vá à frente do Teu povo, Senhor, e nos ajuda em tudo isso, a atravessar o deserto, a vencer as batalhas, e a estarmos passando por essa travessia com mais tranquilidade, com mais calma, com mais paz, para que a gente não se angustie tanto. E nós sabemos o quanto o Senhor preocupa com o nosso coração, com a nossa vida, com essa travessia. Então que a gente creia, Senhor, e que a gente descanse nesse descanso que o Senhor prometeu. E o Senhor prometeu que cuidaria de nós como um Pai. E que a gente ouse, que a gente se esforce, que a gente seja intrépido para crer que isso é verdade. Que o Senhor é fiel e que o Senhor cuida de nós. Esforcem-se, meus amados, para descansar em Deus. Esse é o esforço que Deus quer que você faça. Resta ainda um descanso sabático para o povo de Deus. E esse descanso, queridos, está em Jesus. Olhe para Ele, veja quem Ele é, e você pode colocar sua confiança nele, sem medo. E Ele vai conduzir sua vida.